tudo bem? Eu sou a Fran Santana, Lash Designer Internacional e hoje a nossa aula será sobre adesivo, o cianoquilato. Vamos falar um pouco sobre o surgimento dele, que aconteceu em 1942 pelo Harry Culver. Ele criou uma composição química para ser trabalhado em miras plásticas da Segunda Guerra Mundial. Mas a fórmula ficou tão pegajosa que ela acabou sendo abandonada. E 20 anos após, redescobriu essa fórmula e assim patenteada. Então foi criada a supercola. Mas o que é o cianoquilato? O cianoquilato é uma resina acrílica que polimeriza rapidamente na presença de água, formando cadeias longas e fortes. São líquidos incolores e de baixa viscosidade. O aquecimento causa despolimerização, produzindo elementos gasosos, que são altamente irritantes para os olhos e pulmões. Não quer dizer que o cianoquilato, após ser polimerizado, voltará a ser líquido. Ele irá dar uma amolecida. Então, quando o aquecimento causa essa despolimerização, ele dá uma amolecida, assim liberando novamente as cadeias, liberando os gases. Dentro do nosso frasco, o que contém ali dentro? Em torno de 80 a 90% é cianoquilato. E depois, para completar os 100%, entra os estabilizadores, o carbono, os espessantes, tá? Mas praticamente 80 a 90% é puro cianoquilato. E nós temos hoje no mercado adesivos black e os transparentes. Os adesivos black são aqueles que contêm carbono e os transparentes não contêm o carbono. Os adesivos transparentes utilizamos muito para fazer as extensões de cílios coloridos, porque assim fica um trabalho mais limpo e bonito. Existem vários cianoquilatos no nosso mercado, mas aqui no Mundo Lashes eu vou te falar os principais cianoquilatos que a gente encontra no rótulo do nosso frasco. Nós temos o metilo, que é o cianoquilato de metil. Ele é super tóxico, muito barato e ele é mais utilizado na área industrial, mas encontramos nos frascos que nós trabalhamos, tá? Depois nós temos o etilo, que é o etil. Ele é o cianoquilato mais popular, utilizado principalmente para trabalhar com cílios. É o cianoquilato que eu mais gosto. Depois nós temos o alcox. O alcox, ele é atraente para clientes alérgicas e clientes sensíveis. Ele é 8 vezes mais caro que o etil. Só que o etil e o alcox são bastante semelhantes na sua força de ligação, então terá uma boa retenção. Nós temos o butilo, que é o butil. Ele é atraente para clientes sensíveis, tem baixa emissão de gases, a secagem é lenta, tem degradação por hidrólise. O que é degradação por hidrólise? Ele se degrada com água e óleo e tem uma retenção de 2 semanas. Depois nós temos o metoxilo, que é o metox, menos irritante, inodor entre todos os cianoquilatos. Muito lento, tem uma retenção de no máximo 10 dias e é o cianoquilato que menos dá alergias. Então esses são os cianoquilatos. O metil, o etil são cadeias curtas, enquanto o butil, o alcox e o metox são cadeias longas. Uma dica: cadeias curtas, secagem rápidas, cadeias longas, secagem lenta. Todo cianoquilato tem as suas condições de trabalho. Então, todo o seu cianoquilato vai ter o tempo de secagem, a consistência, o vapor e a retenção. Então, o cianoquilato que seca em meio segundo, que são as cadeias curtas, tá? Tem uma consistência líquida. O vapor é extra forte e tem uma retenção de 8 semanas. Daí nós temos os cianoquilatos de secagem de 1 a 2 segundos. Também tem uma consistência líquida, o vapor é forte e tem uma retenção de 6 a 8 semanas. E temos os cianoquilatos de 3
a 4 segundos de secagem. A consistência é mediano, é espesso. Tem um vapor mediano também e a retenção é de 3 a 4 semanas. Todo cianoquilato também tem as suas condições de trabalho. Todo cianoquilato trabalha com temperatura, umidade e corrente de ar. Então, nós vamos colocar ali a umidade de 45% a 60%, tá? E a temperatura 22 e 26 graus. Se eu estou com a umidade alta, acima de 60%, o meu adesivo vai secar rápido. E se eu também estou com a minha temperatura alta, acima de 26 graus, o tempo de secagem do meu adesivo vai ser mais curto. E a temperatura alta do adesivo deixa ele espesso. E corrente de ar não irá funcionar. Agora eu estou com a umidade baixa, abaixo de 45%. O meu adesivo vai se tornar lento, a secagem dele será lenta. A temperatura baixa também, muito frio. O meu adesivo vai ficar mais espesso e o tempo de secagem será mais longo. E a corrente de ar não funciona. Bom, Fran, o que seria essa corrente de ar? Um exemplo, você está ali, a sua cliente na maca, você trabalhando e está com o ar-condicionado soltando o vento em direção a você trabalhando. Então, esta corrente de ar irá atrapalhar o funcionamento bom do seu adesivo, tá? E isso daí também funciona com janelas. Se tem alguma janela aberta onde esteja entrando uma corrente de ar e está sendo direcionada a você, também o seu adesivo não irá trabalhar corretamente, tá? Então, a corrente de ar também é uma das condições do cianoquilato trabalhar perfeitamente. Nós temos climas, né? Nós temos o verão e o inverno. O verão quente, né? O que eu preciso fazer? Eu vou ter que ajustar o meu ar-condicionado e também colocar um ventilador, caso necessário. Agora nós temos o verão úmido, muita chuva. A gente vai utilizar desumidificadores no nosso ambiente para tirar essa umidade. Mas vale tudo, vale antimofo, giz, pó de gesso, tudo que vai absorver essa umidade está valendo, tá? Nós temos o inverno, daí no inverno nós temos climas frios e secos, daí nós iremos utilizar umidificadores para aumentar a umidade do nosso ambiente. Nós temos também alguns fatores que afetam o desempenho do adesivo, tá? Que prejudica o desempenho do adesivo. As condições de trabalho. O ar-condicionado ele é importante, às vezes a leste não tem condições de estar com ar-condicionado, ela irá ter um pouco mais de dificuldade. Onde tem uma profissional trabalhando, o seu adesivo irá agir de um jeito. Onde tem várias profissionais trabalhando, ele agirá de outro jeito, tá? Então, as condições de trabalho, ele pode sim influenciar na retenção e na durabilidade e na acoplagem do seu adesivo ou do seu trabalho. Nós temos a composição da cola. Às vezes, o fornecedor coloca só 3 componentes dentro do adesivo. Vamos lá, um cianoquilato, um espessante e o carbono. E tem fornecedores que colocam 4, 5 componentes dentro do adesivo, tá? Dentro do seu frasco. Então, você precisa buscar essas informações. Qual o cianoquilato que eu estou trabalhando? O que tem aqui dentro, tá? Para ver se você irá conseguir se adaptar a ele. A velocidade da cola, né? Regular temperatura e umidade para ver se a cola está nos tempos onde você, profissional, consiga trabalhar com ela. A técnica do profissional. O que eu posso dizer aqui neste momento é que a cola é o penúltimo passo. Então, primeiro a gente isola, montamos o nosso fan ou a técnica clássica, pegou a cola, penúltimo passo, e acopla.
Se você pega a cola logo no primeiro passo, já começa o processo de polimerização. Até você isolar e acoplar, já vai gerar uma falsa colagem, tá? Então, entenda, a cola é o penúltimo passo. Pegou a cola, já vai direto para a acoplagem. A velocidade do profissional. O profissional está com uma cola ultra rápida, de 0,5 segundos de secagem e trabalha lentamente, ainda não tem prática, não tem agilidade. Também gera uma falsa colagem. Então, o profissional que está iniciando, é melhor optar por adesivos que polimerizam lento, né? De 2 a 3 segundos. E se você já tem agilidade, optem por adesivos de meio a 1 segundo. E o uso dos catalisadores, tá? Catalisadores é todo aquele que irá fazer um bom funcionamento, irá fazer com que o seu adesivo trabalhe melhor. Polimerização. Todo cianocrilato polimeriza, tá? A polimerização ocorre de segundos a minutos. Os fabricantes falam que o cianocrilato ele tem que estar exposto ao ar por 24 horas para que haja uma perfeita polimerização, tá? A polimerização em choque deixa o adesivo mais mole. E o que é polimerização em choque? A polimerização em choque seria o uso de nanomister ou um dia muito chuvoso, onde a sua cliente sai do teu espaço e já pega aquele dia muito chuvoso. É uma polimerização de choque, tá? O que vai acontecer? Ainda não teve tempo da sua gota fazer a adesão e a coesão do cílio sintético com os cílios naturais, polimerizou em volta da gota e assim não permita que a polimerização aconteça lentamente, devagar, fazendo que as ligações do cianocrilato sejam fortes e resistentes, tá? Então, vamos buscar a orientação dos fornecedores conforme a polimerização do adesivo que você irá utilizar. Hoje está chegando no mercado alguns adesivos onde é recomendado molhar após 12 horas, outros após 6 horas, tá? Mas por garantia vamos deixar aí as 24 horas. Catalisadores. Os catalisadores é uma substância que não faz parte da cola e influencia no desempenho do adesivo. Aumentam a aderência e faz com que os seus fãs não se fechem. Eu vou deixar alguns exemplos aqui de catalisadores, tá? A água é um catalisador, o álcool, primer, buster, desengordurantes, tá? Todos eles têm a função de influenciar o desempenho do nosso adesivo, aumentando a aderência e fazer com que os fãs não se fechem. Você pode estar aplicando neles a cada 30 minutos, 40 minutos durante o seu procedimento, tá bom? E uma dica importante, utilizou qualquer catalisador, vamos aguardar 1 minuto para poder fazer a acoplagem. Armazenamento do adesivo. Antes de abrir, o adesivo tem uma durabilidade de 6 meses. Se o adesivo está de 8 a 12 meses na prateleira, eu não recomendo comprá-lo. E após aberto, a durabilidade é de 1 mês, tá? É 1 mês garantido para você ter uma boa retenção com ele. E como eu devo guardá-lo? Na própria embalagem hermética e também em um ambiente escuro e fresco. Algumas lestes guardam seu adesivo na geladeira. Eu não recomendo guardar na geladeira, mas caso queiram, retire o adesivo, deixe ele por 2 horas para que ele atinja a temperatura ambiente. E como que eu posso prolongar a durabilidade do adesivo? Tem algumas dicas aqui muito simples e eu vou passar para vocês, tá? As lestes costumam agitar o adesivo assim ou assim. Eu não recomendo agitar o adesivo assim, até porque ele tem um espaço aqui onde tem a entrada de ar e umidade. Dessa forma, irá acontecer a polimerização mais rápida, o seu adesivo começa a ficar viscoso rapidamente. Então, nós vamos
inclinar o adesivo na vertical e chacoalhar por 1 minuto na vertical. Assim, o adesivo entra no bico da cola e não permite que nenhum tipo de ar, temperatura e umidade possa influenciá-lo, tá? Na hora de gotejar, também não pode ser inclinado, tem que ser a 90 graus, sempre. Gotejou 90 graus, virou o seu adesivo, você vai fazer uma pressão nele para que ele expulse o ar do bico, porque fica um ar no bico aqui do nosso adesivo, então a gente precisa fazer essa pressão. Eu vou limpar o bico e fechar fortemente a tampa para que não fique nenhum espaço onde possa entrar ar, ser influenciado por temperatura e umidade, tá? Então eu vou agitar meu adesivo na diagonal por 1 minuto, vou gotejar a 90 graus, vou virar meu adesivo, fazer uma pressão, expulsar o ar que ficou no bico, limpar sempre, a cada gota eu vou limpar o bico da minha embalagem e vou lacrar ele. Assim você terá uma maior durabilidade do seu adesivo. Vamos falar um pouco sobre alergias. O que eu posso falar aqui para vocês é que nem sempre o nosso adesivo cianoclato é o causador da alergia. Às vezes, o cílio sintético, que é o nosso PBT, ele também pode causar alergia na nossa cliente. Mas vamos aqui falar do cianoclato. O Fran, minha cliente é sensível, ela é alérgica, mas ela quer utilizar a extensão de cílios, ela não quer ficar sem a extensão de cílios, tá? Você pode estar procurando um adesivo onde na composição tenha Alcox. Alcox é um cianoclato de cadeia longa e ele emite menos gases e menos odor. Então é uma opção você procurar Alcox em primeiro lugar nos ingredientes, tá? Daí você pode estar trabalhando com a sua cliente. Vamos recapitular tudo o que eu falei para vocês, tá? O cianoclato é uma resina acrílica, mas também ele tem um poder de despolimerização por aquecimento, então ele pode amolecer, tá? Sabe aquela cliente que a gente fala assim, não pode tomar banho quente, e ela toma banho quente e ela fala que começa a arder os olhos? É porque aconteceu uma despolimerização do adesivo. Daí ele amolece e começa a liberar os gases, tá? Então, fica aí essa dica para você. O nosso vidrinho, quase 90% é de cianoclato, tá? Não tem outro componente aqui dentro. O resto é preenchido por espessantes, corantes, essas coisas. Nós temos o cianoclato que mais utilizamos na área dos cílios. Metil, o mais tóxico que existe. O etil, ele é top. O alcox, pessoas alérgicas. O butil, baixa retenção e também para pessoas alérgicas. E o metox, que é o menos irritante de todos, tá? Só que a retenção é muito, muito pouquinho. E quase nós não encontramos ele no rótulo da embalagem. Todo cianoclato trabalha com a sua temperatura e umidade. Vamos ficar atenta a ele, tá? Busque sempre o que o fornecedor fala para você. Nós temos que adaptar o nosso ambiente para climas quentes e frios, tá? Se precisar colocar 2 umidificadores para aumentar a sua umidade, coloque. Se precisar colocar 2 desumidificadores para tirar a sua umidade, também coloque, tá? Não fique batendo cabeça por aí, o que eu faço, já liguei o umidificador e não funciona. Ligue 2, ligue 3, o necessário para aumentar a sua umidade. Você tem que ter esses macetes, essas dicas aí para deixar o seu ambiente perfeito para que a cola funcione bem. Nós temos os fatores que desempenham o nosso adesivo: condição de trabalho, desempenho da nossa cola, composição, velocidade da cola, técnica da profissional, velocidade do profissional e o uso de catalisadores, tá?
é importante a gente aguardar o tempo que o fornecedor indica para poder molhar os cílios, tá? Não é recomendado molhar os cílios assim imediatamente, a não ser que você tenha uma tecnologia muito alta do seu adesivo e o seu fornecedor falou, sim, pode molhar. Caso contrário, espere por 24 horas. Os catalisadores nós temos catalisadores, tá? Água, álcool, primer, buster, todos eles têm a função de aumentar a nossa aderência e fazer com que os fãs não se fechem. Guardar o adesivo, tá? Em uma embalagem hermética, um ambiente escuro e fresco. Eu não recomendo guardar na geladeira, tá? E abriu a embalagem, abriu o seu frasquinho ali, ó, validade de 1 mês, para você ter uma boa retenção. Agitar na diagonal, gotejar a 90 graus, tá? Expulsar o ar, limpar sempre o bico da sua embalagem, tudo isso irá prolongar a durabilidade do seu adesivo. E alergias, clientes alérgicas que querem continuar utilizando a extensão de cílios, não abrem mão disso, procurem adesivo que no rótulo aqui, ó, esteja o cianoquilato Alcox em primeiro lugar. Passei aí para vocês uma revisão da nossa aula. Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula.